No vídeo de hoje eu vim contar como é que eu vim parar na Holanda. Eu, na verdade, nunca imaginei que eu fosse um dia morar na Holanda. Na verdade, nunca sonhei, eu acho que eu nunca nem pensei na Holanda como um país para viver, se era bom, se era ruim. Nunca foi nem uma possibilidade, assim, de verdade. Nunca realmente passou pela minha cabeça. Mas as coisas acontecem e a gente acaba ficando surpresa pelo rumo que a vida dá na gente, né? Foi o meu caso. A Holanda entrou na minha vida totalmente, completamente por acaso. Eu estava programando uma viagem de férias e eu tinha na época duas amigas, uma que morava em Paris e outra que morava em Barcelona. E aí que era conveniente eu fazer uma viagem para a Europa, porque eu tinha essas estadias aí que eu podia aproveitar, e não só a estadia, né, de não gastar com estadia, mas também a oportunidade de ter alguém que mora na cidade para me acompanhar, para não ficar tão sozinha. Eu já tinha feito uma viagem sozinha a trabalho para a Itália, foi minha primeira viagem para fora do país. Então eu tava assim um pouco confiante de viajar sozinha, mas ao mesmo tempo é bom ter a companhia de alguém, então era a oportunidade perfeita para eu ir para a Europa. E aí eu comecei a planejar essa viagem. E aí brasileiro, principalmente quando a gente quase nunca viajou para fora, né, que era o meu caso, tinha feito só uma viagem a trabalho para Itália, eu queria visitar o máximo de lugares possíveis, principalmente o máximo de países possíveis, né? E aí eu comecei a estudar se dava para fazer um stopover e visitar mais um país, até porque eu tinha uns 15 dias de viagem, achei que era muito para ficar só em dois lugares, então queria aproveitar, né? E aí nessa de olha, vou para um lugar, olha, vou, quais as companhias que fazem stopover, quais que não fazem, eu achei um voo que dava assim bem certo com toda a programação da viagem e que parava em Amsterdã, um voo da KLM com preço bem razoável, era um voo direto, inclusive, e achei que valia a pena, mas na época eu tinha noção, assim, menos 50 do que era Holanda, muito menos Amsterdã. Então eu fui perguntar pro Google, né, para que tem para fazer em Amsterdã. E na hora eu bati o olho numa coisa que eu fiquei enlouquecida, que era o Museu Van Gogh, que na época eu tinha a menor noção que tinha um museu só do Van Gogh. Eu sou aficionada pelo Van Gogh, eu sou super apaixonada pela história dele, já li biografia de trás para frente, de frente para trás, assisti tudo que é filme, eu sou realmente muito fã do Van Gogh. E aí, a hora que eu descubro que tem um museu só dele, fiquei louca, né? Falei, não, tenho que ir para Amsterdã, e no fim, realmente, Amsterdã encaixava muito bem na viagem, porque aí eu peguei um voo para Amsterdã, fiquei 3, 4 dias em Amsterdã, e de lá eu peguei o trem para Paris, que era rápido de fazer, e era um preço até que bem razoável também. E depois eu conseguia fazer a volta também por causa da Air France, né, com a parceria com a Air France, então casava muito certinho eu pegar esse voo para Amsterdã. E assim eu fui parar na Holanda pela primeira vez. Mas antes de eu chegar na Holanda, teve uma outra coisa que aconteceu, então guarda esse pedacinho, vamos ver outro pedacinho da história. O outro pedacinho da história é o meu namorado, né, meu atual namorado, que não é segredo para ninguém que eu moro na Holanda porque eu vim morar com meu namorado que é holandês. Meu namorado tem um amigo que morou no Brasil por 2 anos e tem uma namorada brasileira. Atualmente eles moram aqui juntos também. Mas na época ela ainda morava no Brasil e esse amigo também estava no Brasil e convenceu meu namorado a ir pro Brasil. Porque meu namorado precisava tirar férias, procurando um lugar para ir, e de repente tinha um amigo nesse país, que é um país interessante para se conhecer, né? E a facilidade de ter alguém que fala a língua local, que esse amigo dele fala português. E aí ele acabou que também para ele casou muito fácil de ir pro Brasil, porque tinha todas essas facilidades e assim ele comprou a passagem dele e foi pro Rio de Janeiro. E de início ele simplesmente foi, o amigo foi encontrar, passou uns dias no Rio, mas ele viu que ia ser muito tempo para ficar só no Rio de Janeiro. E acabou indo numa agência de viagens que ele acabou fechando um pacote para ir para Foz do Iguaçu. Que aqui é um país totalmente plano, então não existe cachoeira aqui, né? Imagina a hora que o gringo chegou na agência de viagem e viu as cataratas do Iguaçu, se ele não ficou atiçado para ir, né? Só que essa viagem ia fazer uma escala em São Paulo. E aí ele resolveu aproveitar a escala em São Paulo e ficar uns dias em São Paulo, em vez de simplesmente, né, só passar de troca de avião. Porque ele também é aficionado por futebol. Toda viagem que ele faz, ele vê se tem algum estádio, se tem jogo acontecendo, e se tiver, ele tenta sempre ir. Então ele resolveu passar o final de semana em São Paulo para poder assistir uma partida de futebol e conhecer a cidade, que também era mais um lugar para ele ir. E aí que as coisas começaram a se encontrar, porque eu peguei a minha viagem e coloquei num aplicativo de viagem chamado Couchsurf,
porque eu tava meio insegura com algumas coisas, tipo como comprava bilhete do transporte público aqui na Holanda, que eu não achava exatamente assim explicando como fazia. E eu tinha colocado a minha viagem e recebi um total de 0 respostas. E aí, até achei que o pessoal da Holanda não deve usar esse aplicativo, ou sei lá, talvez esse aplicativo nem seja tão bom. Mas eu costumava usar o Couchsurfing também para poder treinar meu inglês. Então, eu entrava numa parte que tem no aplicativo das pessoas que estão vindo para sua cidade, porque você consegue consultar quem eventualmente cadastrou lá que está vindo para sua cidade. E eu interagi com muita gente no Couchsurfing, encontrei pouquíssimas pessoas, mas eu interagi com muita gente, porque na época meu inglês estava super enferrujado, eu queria treinar, até porque tinha essas viagens que eu estava querendo fazer, né? E aí eu tô lá rolando no feed do Couchsurfing e vejo lá o cidadão holandês que ia vir para São Paulo. E aí eu até vi que ele não era de Amsterdã, mas até eu falei, só preciso fazer umas 3, 5 perguntas, tá bom. Se eles dão umas dicas pra ele dá umas dicas pra mim, todo mundo fica feliz, ninguém fica perdido. E assim eu mandei uma mensagem pra ele, né, me oferecendo, perguntando se ele queria... Me oferecendo não, né? Oferecendo ajuda, se ele queria a dica de São Paulo, se ele já tava com tudo certo. Que era o que eu falava com todo mundo, e homem, mulher, eu conversava com todo tipo de gente lá. E aí ele respondeu que queria sem ajuda, no final ajudei ele a achar um hotel, que ele tava meio perdido. Meio não, né? Ele tava completamente perdido. Ajudei ele a achar um hotel, dei umas dicas de lugar. Isso tudo, a viagem dele pro Brasil aconteceu em maio, no final de abril e começo de maio. A minha viagem para Amsterdã estava marcada para junho, um mês e pouquinho depois disso. Olha a coincidência, a força que as coisas têm quando elas têm que acontecer, né? Enfim, comentei com ele que eu estava indo para Amsterdã e ele, se você quiser dica, o que você precisar, se quiser eu vou te encontrar em Amsterdã. E eu pensei assim, nossa, mas nem conheço o cara, tá se oferecendo para ir para Amsterdã. Enfim, também não tinha noção nenhuma de quão longe era Groningen de Amsterdã, né? Enfim, a gente combinou de se encontrar no final de semana que ele ia estar em São Paulo. E aí ele chegou assim numa sexta bem de noite, eu tava super cansada, tinha trabalhado até tarde, ele também não combinou nada com antecedência, só falou que ele tinha chegado no aeroporto, sei lá, umas 10 da noite, não sei que horas era. Eu tinha acabado de chegar em casa, eu falei, mas por Jesus Cristo, não vai por nada que eu saia da minha casa essa hora. Aí a gente conversando, ele falou que no sábado ia no jogo do Corinthians. Eu sou São Paulina, jamais ia no estádio do Corinthians, né? E daí ele falou, não, então vamos se encontrar no domingo. Aí, beleza. Só que aí o que aconteceu? O gringo me vai no estádio do Corinthians, resolveu comer um churrasquinho de gato na saída do estádio e teve um piriri danado. Resultado, a gente não se encontrou em São Paulo, porque ele passou o domingo de piriri no hotel e na segunda tinha que trabalhar e ele já ia embora pro Rio, que já estava no fim da viagem dele para voltar pra Holanda. E assim ele, não, mas eu vou te encontrar em Amsterdã, não sei o quê. Honestamente, eu botei um total de 0 fé nisso, porque eu falei, essa história de que ele teve piriri aí, puta do papinho danado, deve ter arranjado outra pessoa e me deu bolo, dane-se. Mas também falei, também não tenho nada a perder, né? E assim eu fui pra Amsterdã, botando um total de 0 fé nessa história, né? Eu também não tinha expectativa nenhuma de nada com ele, mas enfim. A gente se falava de vez em quando, ele me mandava mensagem, mas nada demais, assim. E aí fui para cheguei em Amsterdã, passei acho que uns 2 dias, e aí ele, não, vou te encontrar, e eu falei, tá bom, né, só acredito vendo. E daí que o louco saiu de Groningen e foi me encontrar em Amsterdã, porque tem várias coisas que eu não sabia na época, né, que pra mim não fazia sentido nenhum o cara andar tudo que ele andou, mas ele tinha dias de folga para tirar, a empresa pagava o combustível dele, então ele não gastou nada para ir, então realmente era meio que assim, ele também não tinha nada a perder, sabe? E daí que a gente se encontrou em Amsterdã, passamos um único dia inteiro, juntos, andando pelos lugares, ele me levou em vários lugares legais, foi muito bacana e rolou assim uma grande conexão entre os dois, porém, naquele dia nada aconteceu. Nada, absolutamente nada. A gente não se beijou, ninguém se declarou pra ninguém, nada. E depois que eu continuei minha viagem, no dia seguinte que a gente se encontrou, eu peguei o trem pra ir pra Paris, pra encontrar a minha amiga, que morava lá. E minha viagem seguiu, minha vida seguiu, porque também não ia atrás de uma pessoa que eu mal conhecia, né? Então, assim seguiu minha viagem. E aí, isso junho de 2017,
né? A gente até ficou conversando durante todas as minhas férias, o tempo que eu passei aqui na Europa, que foi uns 15 dias mais ou menos. E cresceu assim um pouco o sentimento, mas a gente tava numa situação bem bizarra, né? Porque ele já tinha tirado as férias, tinha acabado de sair de férias, tinha saído de férias em maio. Eu tava de férias, voltei pro Brasil, não tinha condição nenhuma da gente nem, sei lá, pensar em se encontrar, né? Porque tinha um oceano no meio da gente, não é uma viagem simples, não é uma viagem barata. Então meio que a história com o tempo foi esfriando, né? E até desencanei, até chegou uma fase que a gente nem tava se falando mais, inclusive. Só que desde que eu voltei dessa viagem, eu comecei a desenterrar uma vontade antiga que era fazer o intercâmbio. Porque eu sempre quis fazer intercâmbio, nunca pensei em morar fora como uma coisa definitiva, mas eu sempre pensei em fazer um intercâmbio, ficar 6 meses, um ano fora do país e depois voltar pro Brasil e seguir minha vida. Porque pra mim era isso, a minha experiência da vida lá fora ia ser no máximo isso. Se fosse ser, né? Porque pra mim só o intercâmbio já era uma coisa improvável e muito difícil de acontecer. Mas aí, nessa fase que eu tava meio que me redescobrindo, que eu tinha terminado um relacionamento razoavelmente recente, foi uma das coisas que eu desenterrei, principalmente fazendo essa viagem, vendo que eu andei muito bem sozinha, me senti bem sozinha, eu não passei, tive minhas dificuldades na viagem, como todo mundo tem, mas não foi uma coisa assim impossível. Então, sabe quando a coisa começa a parecer mais possível pra você? Foi essa fase a minha volta da viagem. E aí foi a época que aconteceram várias coisas, várias sincronicidades, várias coisas na minha vida e que me deu a coragem e o estalo de é agora a hora de eu fazer o intercâmbio. E aí eu fui na empresa, conversei com a empresa que eu trabalhava, que topou fazer uma licença não remunerada. E depois de muito bater cabeça, eu decidi que era melhor eu ir para Itália, porque eu já falava algum nível na intermediária, assim, arrastado de italiano. E seria bom para mim poder desenvolver mais italiano, porque eu também trabalhava numa empresa italiana na época. Eu não me demiti, eu ia fazer uma licença, então eu ia voltar para a empresa. Então, para mim, era o que casava. Na Europa, você pode ficar 3 meses com visto de turista, então era uma coisa que eu conseguia fazer rápido. E aí foi assim que eu decidi fazer o intercâmbio. E depois que eu já estava decidida a fazer intercâmbio, que eu já tinha conversado com a empresa, já tinha acertado a licença, já tinha falado com a minha família, já estava assim numa fase começando a pesquisar e fechar a viagem, já tinha escolhido a escola que eu ia estudar na Itália, estava escolhendo os lugares, porque essa escola podia ser em vários lugares. Aí eu fui comentar com a pessoa que a gente foi mais ou menos nessa época que a gente voltou a se falar, que foi mais ou menos acho que época de Natal, Ano Novo, assim, que vai uma mensagem de Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não me lembro bem. A gente voltou a conversar e ele perguntou se eu tinha planos de vir e tal, e eu comentei que eu tava já certa de fazer um intercâmbio na Itália, que eu ia passar 3 meses na Itália. Aí o negócio começou a pegar fogo de novo, né? Começou a sair faísca de novo. E de início eu também não botei muita fé, porque ele não é uma pessoa que vai com tudo pras coisas, sabe? Ele é uma pessoa que pensa muito, que analisa muito. Eu também sou bastante pensativa, mas ele é 55 vezes mais. Então, ele não é uma pessoa que, pau, assim, vai com tudo, né? Então, todas as conversas que a gente tinha tido, ele sempre demonstrava que queria me ver de novo, falava isso diretamente. Mas nunca deu um passo assim, vamos fazer alguma coisa, sabe? Mas aí ele começou a ser bem incisivo. Não, eu quero te ver de novo. E aí comecei a sentir uma firmeza maior, né? E a gente, todo esse tempo que a gente passou se falando, a gente viu muitas coisas em comum, mas ainda era meio assim sinistro, né? Mas enfim, com essa minha viagem pra Itália, e que no final, por outras resoluções de viagem, que na verdade uma amiga ia passar férias também na Europa nessa mesma época que eu tava indo pra Itália, e tinha essa outra que morava em Paris, as duas iam juntas pra Croácia. E elas iriam na segunda semana que eu ia estar na Europa. E elas me chamaram pra ir junto, e era uma puta de uma oportunidade, porque você divide tudo por 3, né? Aí fica uma viagem também mais em conta. Então é uma coisa assim meio imperdível pra mim, né? E aí, por conta da Croácia, que eu também tive que começar a procurar passagem, porque não parece, mas pelo menos na época, era super enrolado para poder ir da Itália para a Croácia, embora um país esteja na frente do outro. E o melhor arranjo que eu fiz, olhando tempo e dinheiro, era eu ir também de novo para Amsterdã, porque tinha a volta era boa, indo de Milão para Amsterdã, e a ida também eu conseguiria. Eu, na verdade, decidi ir para a Bélgica, né, porque eu já conhecia a Holanda, não fazia sentido ficar na Holanda de novo. Mas encaixava principalmente depois a ida para a Croácia, que é essa parte que eu tentei de vários países da Europa, de repente passar uma semana em algum lugar, mas
não encaixava direito e eu não queria ir para Paris de novo, que eu já tinha ido. Enfim, quando ele soube que na verdade o começo da minha viagem ia começar em Amsterdã, que eu não decidi isso por causa dele, nem comentei com ele só soube depois que eu já tinha comprado a passagem, inclusive. Aí mais ainda que deu força pro negócio, né? E aí a gente acabou combinando de fazer a viagem da Bélgica juntos. Então a gente teve essa uma semana, que aí foi uma coisa muito mais intensa, foi aí que realmente a gente ficou junto, foi aí que a gente realmente pôde conhecer um pouco mais um ou outro. E esses 3 meses aí que eu fiquei na Itália foi um momento que a gente se aproximar, de a gente se conhecer melhor. Então ele acabou indo para Itália, eu acabei vindo para Groningen pela primeira vez, que era aniversário dele. No final da viagem eu tinha, de qualquer jeito eu tinha que ir para Amsterdã para fazer a conexão, eu acabei fazendo stopover, fiquei uma semana aqui. E daí que a gente acabou se aproximando e ficando junto e se conhecendo melhor. E as coisas foram acontecendo, voltei para o Brasil. Mas ele acabou indo para o Brasil também em novembro daquele mesmo ano, que foi conhecer minha família. A gente já falava de morar junto, mas era uma coisa assim um pouco mais abstrata, até que a minha vida no Brasil começou a desandar muito, porque a empresa que eu trabalhava não estava muito feliz lá, eu tive um burnout, então tudo começou a ficar muito desajustado do meu lado. E do lado dele estava tudo muito seguro, eu estava feliz na empresa que ele trabalhava, estava muito estável, gostando do trabalho que ele estava fazendo, não tinha motivo nenhum para ele largar a Holanda. Enfim, com a minha estabilidade no Brasil e a gente muito próximo um do outro, a gente começou a conversar então de morar junto, e principalmente quando eu tive o burnout eu deixei a empresa, porque não acreditava que a empresa ia mudar, então eu tinha que tomar alguma decisão na minha vida. E aí a gente começou a conversar e juntos a gente tomou a decisão de então vamos mudar esse movimento agora, porque eu conseguiria arranjar outro emprego no Brasil, mas ao mesmo tempo arranjar outro emprego no Brasil também ia me prender mais, né? Por mais um longo período. Então, em conjunto, a gente acabou decidindo que eu viria passar os 3 meses aqui usando o visto de turista, até pra gente se conhecer melhor, né? Porque é uma situação meio bizarra você ter um namorado assim que mora no outro lado do mundo. Por mais que a gente se falasse todos os dias, por mais que a gente fosse muito próximo, ainda assim eu ficava muito na dúvida, com medo, né? E se vai dar certo, não vai dar certo? Será que ela é a pessoa que eu vejo que ele é? Ou será que não, né? Então foi muito bacana ter vindo passar esses 3 meses aqui, porque a gente pôde se aproximar mais, porque a gente pôde se conhecer mais, viver uma vida um pouco mais próxima do que seria o dia a dia, porque o que a gente conhecia era a vida de uma semana na Itália, uma semana não sei aonde, viajando, né? Então foi mais assim um pouco de vida real. E também foi muito legal para eu conhecer a cidade em si, né? Porque aí eu pude dar minhas pedaladas sozinha, pude ver o movimento, foi muito bacana porque isso foi em 2019. Então eu pude conhecer a cidade antes da pandemia, eu mudei em 2020, então eu mudei no meio do caos, na verdade um pouquinho antes do caos. Então foi bom que eu construí essa imagem do que é a cidade antes da pandemia, né? Na vida normal. Então isso também me deu para ambos, né, um pouco mais de segurança no relacionamento mesmo, né, que tinha chance de dar certo. E a partir daí que a gente começou os trâmites para morar junto. E no final tô eu aqui, nessa experiência muito maluca da vida lá fora, né? Essa é a história de como eu vim parar aqui na Holanda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e mais uma vez obrigado por seguir o meu canal.